O que é uma perícia médica, afinal? Se você recebeu uma intimação para comparecer a uma perícia médica, ou se está prestes a entrar com algum processo que envolve a sua saúde, talvez você esteja se sentindo um pouco perdido. É natural. A maioria das pessoas só ouve falar em perícia médica quando precisa passar por uma, e ninguém ensina sobre isso na escola, nem na faculdade. Neste vídeo, eu vou te explicar com calma e em linguagem clara o que é uma perícia médica, para que ela serve e quem são as pessoas envolvidas. Sem pressa, fique até o final. Olá, eu sou o Dr. Plínio Rafael Veríssimo Tom, médico especialista em medicina legal e perícias médicas, com inscrição no Conselho Regional de Medicina do Paraná, sob o número 41.092. Este é o primeiro vídeo de uma série chamada Entendendo a Perícia, criada justamente para você, paciente, segurado do INSS, vítima de acidente ou familiar de alguém que está passando por isso. Aqui eu não vou usar jargão médico complicado, vou explicar tudo como se eu estivesse conversando com você, frente a frente. Vamos começar pelo começo. Imagine a seguinte situação: uma pessoa sofre um acidente de trânsito e fica com uma sequela na perna. Ela entra com um processo na justiça pedindo uma indenização. O juiz então precisa decidir: essa pessoa realmente ficou com uma sequela permanente? Qual o tamanho dessa sequela? Ela vai impedir a pessoa de trabalhar, de caminhar normalmente? Aqui está o ponto: o juiz é um profissional do direito, ele estudou leis, ele não estudou medicina. Ele não tem como olhar para a perna de alguém e dizer com segurança técnica qual o grau exato da lesão, e a lei brasileira não permite que ele decida no achismo. O juiz precisa de uma opinião técnica de quem entende do assunto. É exatamente para isso que existe a perícia médica. Ela é o instrumento que a justiça usa para entender, com base na ciência médica, o que aconteceu com o seu corpo, com a sua saúde ou com o seu tratamento. A perícia produz uma resposta técnica, escrita em um documento chamado laudo pericial, que vai ajudar o juiz a tomar a decisão correta. Isso está previsto com todas as letras no Código de Processo Civil, a lei que organiza como funcionam os processos na justiça brasileira. O artigo 156 dessa lei diz, em resumo, que sempre que a justiça precisar entender um assunto técnico, ela vai pedir ajuda a um especialista. No caso de questões de saúde, esse especialista é o médico perito. Aqui vem um ponto que confunde quase todo mundo. Eu peço sua atenção especial. Perícia médica não é a mesma coisa que consulta médica. Parecem iguais, mas são muito diferentes. E entender essa diferença vai te ajudar muito. Quando você vai ao seu médico no consultório, o que ele quer? Ele quer te ajudar. Ele quer descobrir o que você tem, fazer um diagnóstico e te dar um tratamento. Ele acredita no que você fala, porque o objetivo dele é cuidar de você. A relação entre vocês dois é uma relação de confiança e de cuidado. A gente chama isso, na linguagem técnica, de vínculo terapêutico, uma palavra difícil que significa simplesmente relação de cuidado. A perícia médica é diferente. O médico perito não está ali para te curar. Ele não vai te receitar nenhum remédio. Ele não vai te encaminhar para fisioterapia. A missão dele é outra, é examinar você, analisar seus documentos e dar uma opinião técnica para o juiz sobre uma pergunta específica do processo. Que tipo de pergunta? Depende do caso. Pode ser: essa pessoa está incapaz de trabalhar? Ou qual o tamanho da sequela que sobrou desse acidente? Ou ainda, essa doença tem relação com o trabalho dessa pessoa? O médico perito existe para responder a essas perguntas, sempre com base em ciência, em exame físico e em documentos médicos. E aqui vai uma informação importante prevista na resolução número 2430 de 2025 do Conselho Federal de Medicina. O médico perito não pode ser, ao mesmo tempo, o seu médico de tratamento. É proibido, justamente para garantir que ele consiga olhar a sua situação com olhos imparciais, sem o vínculo emocional que existe na relação com o médico que cuida de você há anos. Quando o juiz decide que o seu processo precisa de uma perícia, ele escolhe um médico para fazer esse trabalho. Esse médico é chamado de perito do juízo, ou perito oficial. Eu sei o que você pode estar pensando: esse médico é da defesa de quem? Ele é a favor de quem? A resposta é: ele não é da defesa de ninguém. Ele é, oficialmente, um auxiliar da justiça. Ele é pago pelo processo.
em alguns casos pelas partes, em outros casos pelo Estado, quando se trata, por exemplo, da Justiça Federal e do INSS, e ele tem o dever ético previsto no Código de Ética Médica, de ser imparcial, de olhar o seu caso com objetividade, sem tomar partido. Isso não significa que todo laudo pericial é perfeito. Peritos são pessoas, e pessoas podem cometer erros, erros de método, erros de avaliação, falhas técnicas. É por isso que existe, no processo, uma figura importante chamada assistente técnico, sobre a qual a gente vai falar em outro vídeo desta série. Por enquanto, guarde apenas isto. O perito do juiz é um médico encarregado pela justiça de produzir uma opinião técnica. Ele não é seu inimigo, mas também não é seu aliado. Ele é, em tese, neutro, e o seu papel, como periciado, é colaborar com o trabalho dele, sendo honesto, levando os documentos certos e descrevendo a sua situação com precisão. Eu quero te dar um ponto importante aqui, porque muita gente se frustra com a perícia por não entender isso. O perito médico não decide o seu processo. Ele não é o juiz. Ele não diz se você vai ganhar ou perder. Ele não decide se você vai receber o benefício do INSS ou não. Ele não fixa o valor da sua indenização. O que o perito faz é responder, com base em ciência médica, a perguntas técnicas. Por exemplo, a pessoa apresenta incapacidade para o trabalho habitual? Sim ou não? E com base em quê? Existe sequela permanente decorrente do acidente? Sim ou não? E qual o grau? A doença em questão tem relação com a atividade laboral? Sim, não ou parcialmente. Essas respostas vão para dentro do processo. O juiz lê o laudo do perito, lê os argumentos do seu advogado, lê os argumentos da outra parte e só então ele toma a decisão. O laudo pericial é uma peça importante, em muitos casos, a peça mais importante, mas a decisão final é sempre do juiz. Inclusive, o Código de Processo Civil, no artigo 479, deixa claro que o juiz não é obrigado a seguir o laudo pericial. Se houver outras provas no processo, ou se o juiz entender, com fundamentação, que o laudo está equivocado, ele pode decidir de forma diferente. Isso é raro, mas acontece, especialmente quando a parte tem um assistente técnico bem preparado. Para fechar esta primeira aula, eu quero te dar uma noção geral dos tipos mais comuns de perícia médica que você pode encontrar. Perícia previdenciária é a perícia que acontece quando você pede algum benefício ao INSS por causa de uma doença ou de um acidente. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, BPC. O perito vai avaliar se você está incapaz de trabalhar e por quanto tempo. Perícia trabalhista é a perícia que acontece em processos contra empresas, geralmente para verificar se uma doença ou um acidente tem relação com o trabalho. Pode envolver pedidos de indenização, estabilidade ou reconhecimento de doença ocupacional. Perícia civil é a perícia em processos de indenização, acidentes de trânsito, erro médico, responsabilidade civil em geral. O perito avalia o dano sofrido e ajuda a quantificá-lo, para que o juiz possa fixar o valor da indenização. Perícia criminal é a perícia em processos criminais, por exemplo, em casos de lesão corporal, de violência doméstica, ou para avaliar a sanidade mental de alguém acusado de um crime. Perícia administrativa é a perícia que acontece dentro de órgãos públicos, por exemplo, para avaliar se um servidor público está apto a continuar exercendo o seu cargo, ou se tem direito à aposentadoria por invalidez. Cada uma dessas perícias tem regras próprias, prazos próprios e perguntas próprias a serem respondidas, mas todas elas têm uma coisa em comum: dependem de um exame técnico feito por um médico, com base em ciência médica e em documentos. Vamos recapitular em linguagem simples o que vimos hoje. A perícia médica é o instrumento que a justiça usa quando precisa entender alguma coisa relacionada à saúde, ao corpo ou a um tratamento médico. Ela existe porque o juiz não é médico e por isso precisa da opinião de um especialista para tomar a decisão correta. A perícia é diferente da consulta médica. Na consulta, o médico cuida de você. Na perícia,
o médico avalia tecnicamente a sua situação para responder a uma pergunta do processo. Ele não te trata, e isso é correto, porque é assim que a imparcialidade é preservada. O perito do juízo não é seu inimigo, mas também não é seu aliado. Ele é, em tese, neutro, e ele não decide o seu processo, ele responde a perguntas técnicas. Quem decide é o juiz. Existem vários tipos de perícia médica: previdenciária, trabalhista, civil, criminal, administrativa, e cada uma tem regras próprias. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que é uma perícia médica, deixe um comentário aqui embaixo me contando: você já passou por alguma perícia? Como foi a sua experiência? Os seus comentários ajudam outras pessoas que estão vivendo a mesma situação. E se você quer continuar entendendo como funciona o mundo da perícia médica em uma linguagem clara e acessível, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos da série Entendendo a Perícia. No próximo vídeo, eu vou te explicar uma diferença que confunde quase todo mundo, mas que é decisiva no INSS e na Justiça. A diferença entre estar doente e estar incapaz para o trabalho. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. E essa confusão derruba muitos pedidos de benefício. Até lá, um abraço.